Olá! No mundo da segurança do trabalho, poucas coisas são tão presentes no dia a dia quanto os equipamentos de proteção individual, os EPIs. Mas o que realmente existe por trás de um capacete ou de um par de luvas? Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo na norma regulamentadora 06, a NR06, para entender todo o sistema de regras e de responsabilidades que faz um EPI ser de fato eficaz. E para começar, vamos com uma pergunta que parece simples, mas é a base de tudo. Quando a gente olha para um equipamento de segurança, o que é que de fato garante que ele vai funcionar? É só o material, o jeito que ele foi feito, ou tem alguma coisa a mais? Uma camada de segurança que a gente não vê? Pois é, a resposta, e esse é o ponto central da norma, é que a proteção não vem só do objeto em si. Ela vem de um sistema inteiro, um sistema robusto e que, na maioria das vezes, é invisível. É todo um ecossistema de testes, de certificados, de fiscalização e, o mais importante, de responsabilidades que são compartilhadas. É isso que garante que o equipamento vai cumprir a sua função na hora H. Perfeito. Então, para a gente conseguir entender esse sistema, o primeiro passo, claro, é definir o que a norma considera exatamente como um equipamento de proteção individual. Bom, segundo o item 6.3.1 da NR06, a definição técnica é bem precisa. Um EPI é todo dispositivo ou produto que é de uso estritamente individual, usado pelo trabalhador com um único objetivo: proteger contra os riscos que podem ameaçar a segurança e a saúde dele no trabalho. Simples e direto. Agora a gente chega num dos pilares de toda essa regulamentação. O item 6.41 coloca uma condição que não tem negociação, é uma regra de ouro da segurança. Nenhum EPI, seja ele feito no Brasil ou importado, pode ser vendido ou sequer usado sem ter o certificado de aprovação, o famoso CA. A melhor forma de pensar no CA é como se ele fosse a certidão de nascimento oficial do equipamento. É o documento que prova que aquele produto passou por uma série de testes bem rigorosos em laboratório e que foi aprovado pelo órgão responsável aqui no país. Basicamente, sem o CA para a lei, é como se o EPI nem existisse. Com o CA sendo a base de tudo, a norma começa a construir o que a gente pode imaginar como uma corrente de responsabilidades. E como em toda corrente, cada elo tem um papel fundamental. Se um único elo falhar, a segurança de todo mundo fica comprometida. E essa corrente tem 4 elos principais, todos ligados entre si. O primeiro elo, os fabricantes e os importadores, que são a origem do produto. O segundo, a organização, o empregador, que compra e entrega o EPI. O terceiro elo, claro, é o próprio trabalhador, quem usa o equipamento. E para fechar esse ciclo, vem o governo, que fiscaliza e regula o processo todo. Vamos começar pela origem, então, analisando o primeiro elo dessa corrente e detalhando quais são os deveres de quem fabrica ou importa esses equipamentos. A norma faz uma distinção importante, mas o interessante é que ela iguala a responsabilidade. O fabricante é quem produz o EPI aqui no Brasil. Já o importador é quem traz o equipamento de fora. Só que na prática, para a lei e para a segurança, a responsabilidade dos dois é a mesma. Eles assumem o compromisso total pela qualidade e pelo desempenho daquele produto aqui no país. E as obrigações deles são bem sérias. Primeiro, só podem vender produtos que tenham um CA válido. Segundo, são obrigados a fornecer um manual de instruções completo em português e fácil de entender. Terceiro, eles são os responsáveis por garantir que a qualidade do produto que está na prateleira é a mesma que foi aprovada nos testes. E por fim, um ponto muito importante de inclusão: eles precisam viabilizar adaptações nos equipamentos para trabalhadores com deficiência, claro, sempre que isso for tecnicamente possível. Agora, a gente avança para o elo que faz a ponte entre a produção e o uso no dia a dia, a organização, ou seja, a empresa, o empregador. É aqui que a norma coloca a maior lista de responsabilidades diretas na gestão da segurança. As responsabilidades da empresa formam um verdadeiro ciclo de gestão. Começa com a compra certa, né? A obrigação de só adquirir EPIs com CA válido e de fornecer de graça para o trabalhador. Depois, vem a parte da capacitação. Não é só entregar, é preciso orientar e treinar sobre o uso correto. A fase de controle também é fundamental. Tem que registrar a entrega e, mais importante, exigir que o EPI seja usado. A gestão continua com a manutenção, a limpeza e a substituição imediata se o equipamento estragar. E para fechar o ciclo, a empresa tem que atuar como uma fiscal, comunicando qualquer problema encontrado no EPI para o órgão responsável.
E olha só que interessante, a escolha do EPI não é uma simples compra, é um processo técnico que tem que ser documentado. Envolve analisar a atividade, identificar os riscos, consultar a lista oficial da norma, garantir que o equipamento é o certo para aquele risco e, muito importante, levar em conta o conforto do trabalhador e se vários EPIs usados juntos são compatíveis. Mas, como a gente sabe, segurança é uma via de mão dupla. Então, chegamos ao próximo elo da corrente, o trabalhador. A participação ativa e consciente dele é o que faz o sistema todo funcionar na prática. E os deveres do trabalhador são bem diretos e práticos. Primeiro, usar o equipamento só para aquilo que ele foi feito. Segundo, ser responsável por limpar, guardar e conservar o seu EPI. Terceiro, seguir as regras da empresa sobre o uso. E, por último, um ponto crucial. Ele é a primeira linha de defesa, então tem que avisar na hora qualquer dano ou perda que possa fazer o EPI falhar. Bom, até agora a gente falou bastante do sistema. Mas, na prática, de que equipamentos estamos falando? A norma não deixa isso no ar. Ela traz um verdadeiro catálogo de proteção, tudo detalhado e organizado no seu anexo I. O anexo I é organizado de um jeito bem lógico. Ele classifica os EPIs pela parte do corpo que eles protegem. Isso cria um mapa completo da proteção, que vai da cabeça, passando por olhos, face, ouvidos, sistema respiratório, até a proteção do tronco, braços, pernas, corpo inteiro e, claro, o sistema de proteção contra quedas. Para a gente ter uma ideia do nível de detalhe, vamos pegar um exemplo. Na parte de proteção respiratória, a norma faz uma distinção técnica que é fundamental. Existe o respirador que purifica o ar do ambiente, como uma máscara com filtro, e existe o respirador de adução que fornece ar limpo de uma outra fonte, como um cilindro. A escolha entre um e outro depende totalmente do risco que está no ar. E essa mesma lógica super específica vale para a proteção das mãos. Não é só sobre uma luva. É sobre um universo de luvas. A normalista lista proteções para todo tipo de risco. Luvas contra cortes, luvas isolantes para eletricidade, luvas para calor ou frio, barreiras para produtos químicos, agentes biológicos e até para vibração. Fica bem claro que não existe proteção genérica. Ela tem que ser específica para cada risco. Para a gente fechar, a grande mensagem que a R06 deixa é que a proteção individual não é só um produto que se compra, mas sim um processo contínuo. A segurança só acontece de verdade quando cada elo daquela nossa corrente de responsabilidades, do fabricante ao trabalhador, passando pela empresa, está forte, inteiro e cumprindo seu papel. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta para a gente levar para o nosso dia a dia. No seu ambiente de trabalho, na sua realidade, qual desses elos? A qualidade do EPI que o fabricante entrega, a gestão e o treinamento que a empresa oferece, ou o cuidado e a disciplina do trabalhador no uso correto? Qual deles precisa de mais atenção agora? A resposta sincera para essa pergunta é a chave para uma prevenção que realmente funciona.